Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar de um ano que foi muito importante para a história do jazz, que foi o ano de 1959. Nesse ano aconteceram algumas gravações que abriram a porta para novos caminhos para a história do jazz e também para que novos músicos aparecessem e trouxessem uma outra forma ou uma nova forma de tocar, de gravar, etc. Então eu vou começar com um disco que foi gravado nesse ano, que é o disco Kind of Blue, esse disco do Miles Davis. Eu vou começar com ele, que Miles Davis foi um músico aí que tem um papel muito importante na história do jazz também. Então esse disco é muito famoso. Kind of Blue foi um dos discos mais vendidos da história do jazz. Até hoje, mais ou menos 7 milhões de cópias já foram vendidas. E ele não para, é o disco que mais converte pessoas para escutar ou começar a escutar jazz. E Kind of Blue, ele tem uma história muito importante porque ali se resume não só a característica cool jazz, que foi com certeza, né, um disco que mostra muito bem isso, o que é o cool jazz, mas também define muito bem o som do Miles, né? Eu acho que o som que ele vinha procurando durante todo esse tempo que ele tocou, o Miles começa a sua carreira em 1940, né? Quer dizer, na década de 40. E desde lá ele sempre veio buscando uma sonoridade diferente, porque Miles toca com Charlie Parker, Dizzy Gillespie, e o Miles ele fala que ele não tem a virtuosidade que esses músicos tinham, então ele busca uma nova forma de tocar. Se você não viu ainda um vídeo que eu falo sobre bebop, tem no card aí esse vídeo, dá uma escutada lá também. E o Miles ele procura essa sonoridade, então ele vai em busca disso o tempo todo, mesmo quando ele grava com o Gil Evans ainda, ele está nessa busca, né? Então esse disco eu acho que traz bastante esse ponto assim do Miles encontrar sua sonoridade e encontrar o cool jazz mesmo, esse estilo assim, né, de realmente se resolver nisso, certo? Então esse disco foi muito importante. Outros músicos que gravaram esse disco junto com o Miles, Cannonball Adderley, o Paul Chambers, Jimmy Cobb, John Coltrane, todos esses músicos já vinham tocando com o Miles há algum tempo. A gente vê que é muito amarrado assim, né, a questão dos músicos tocarem juntos, né? Bill Evans também gravou esse disco com o Miles e com certeza esse tempo que ele já estava gravando com esses músicos aí, o que ele vinha buscando já com esses músicos, né, as gravações que ele vinha fazendo e vinha tocando junto, com certeza foi um passo para que ele gravasse esse disco e tivesse o resultado que teve, né? Então foi muito importante esse disco para a história do jazz e com certeza esses músicos aí foram muito importantes para a gravação. O Miles ele tinha uma visão muito boa para escolher os músicos com quem ele ia tocar. Então a gente pode ver, né? A gente percebe que todos os músicos que o Miles escolhia para tocar, todos eles depois tiveram sucesso como músicos solo, né? Como band leaders ou como carreira solo mesmo. Então todos os músicos que ele escolhia se deram bem na fase solo e com certeza isso não era à toa, né? Com certeza o Miles tinha muito bem resolvida essa visão assim nesse ponto de quem ele escolhia para tocar com ele. Então esse é um ponto. Nesse disco o Jimmy Cobb, o baterista, ele diz que não tinha muita coisa escrita. As músicas foram feitas praticamente tudo na hora. Acho que exceto uma música, todas as outras foram primeiro take gravado. Então o Jimmy Cobb disse que tinha algumas anotações só de para onde ir, alguns acordes, alguma coisa assim. E ele falou o Miles disse pro Jimmy Cobb, falou, olha, toque como se estivesse flutuando, cara. Vamos junto e não vai ter muita coisa aqui para você ler e vai ser mais ou menos isso. Vamos sentir o que vai acontecendo. Tanto na música So What, não tinha, só tinha escrito alguns acordes da introdução. Tanto que a gente percebe que quando começa essa introdução, que foi totalmente improvisada, quem conduz ali a melodia é o Paul Chambers quando começa a fazer o riff, né?
E ele que conduz esse andamento. E o Jimmy Cobb, quando entra com o ataque, e aí começa o solo, é por onde vai o caminho de andamento e tal. E o Jimmy Cobb diz que quando ele dá esse ataque, ele acha que soou muito forte assim, né, na sala e tal. Ele pensou que o Miles ia até achar ruim e tal. Mas na verdade a gente escuta isso e percebe que é na medida, né? Então esse é um ponto que acontece nesse disco aí e é perfeito, né? Vamos dizer assim. Um outro disco que foi gravado nesse mesmo ano foi o disco do Dave Brubeck, pianista, é o Time Out. Então esse disco foi um disco bastante importante também para essa época. Dave Brubeck ele demorou bastante tempo para conseguir uma formação que gravou esse disco. Então ele diz que veio procurando por um bom tempo alguns músicos, passaram muitos músicos por essa formação, né? Quer dizer, por uma formação até que ele conseguisse a formação que gravou esse disco. E um dos pontos que os músicos não queriam gravar é porque esse disco ele é inteiro gravado, cada música assim está em uma forma de compasso diferente. Então a gente tem 3x4, 4x4, 5x4, 9x8, 6x4. Então por ser muito diversificado nessa parte dos compassos, muitos músicos não queriam gravar porque achavam que isso não ia dar em nada e não estava afim de fazer esse trabalho. Mas na verdade, isso foi o que realmente levou esse disco a ter sucesso, né? Ou seja, não só isso, mas esse foi um dos pontos que levou esse disco a ter sucesso, né? Então o Dave Brubeck ele queria experimentar muito isso. Ele trazia essa questão rítmica, experimentar isso porque ele achava que um novo caminho para o jazz, ou que ele achava que seria um novo caminho para onde ele queria que o jazz fosse, seria esse ponto, né? Das divisões rítmicas e tal. Alguns músicos na época que o Dave Brubeck tocava já com Paul Desmond, né, que é o saxofonista, alguns músicos que tocaram com ele, principalmente o John Morello, que era o baterista, achavam um pouco ruim, porque quando ia apresentar era Dave Brubeck e Paul Desmond e sua banda, mais ou menos assim. Então nunca estava em destaque os outros músicos. E isso foi uma coisa que mexeu bastante, assim, né? Mexeu com os outros músicos porque eles se achavam, né? Falaram assim, ó, e a gente faz parte disso também, né? Porque a gente não está sendo reconhecido. E o John Morello foi falar com o Dave Brubeck exatamente sobre isso e Dave Brubeck deu um solo para que ele fizesse uma apresentação. E nesse solo ele se destacou muito. Tipo, o público foi ao delírio com ele porque ele fez um solo incrível. E aí o Paul Desmond, que é o saxofonista, ficou magoado e aí falou pro Dave, ou ele fica ou eu. E aí o Dave fala, olha, ó, ele não vai sair. E por fim, todo mundo continuou no grupo. Paul Desmond e o John Morello ficaram sem se falar por uns 5, 6 meses, tocando juntos, só falavam o essencial para se organizar para tocar. E a partir disso, seguiram em frente. Então, esse foi um ponto que aconteceu, mas que acabou sendo resolvido. Na formação que o Dave Brubeck tinha desse quarteto, o contrabaixista que toca com ele é o Eugene Wright. E esse contrabaixista é um contrabaixista negro. Dave Brubeck, todos os músicos que tocavam com ele era branco. E quando esse contrabaixista entrou, meio que teve um preconceito dos lugares que ele tocava e, enfim, um preconceito pelo músico ser um músico negro, e nessa época principalmente. E o Dave Brubeck diz que uma vez ele vai tocar em uma faculdade, ele foi fazer uma apresentação em uma faculdade, e aí o reitor da faculdade começa a falar que para deixar esse músico atrás do palco, tocando em algum lugar escondido, e Dave Brubeck diz que não, que ele vai tocar no palco também. E aí esse reitor diz, então coloque ele num canto assim, meio escondido e tal. E aí o Dave Brubeck fala que na hora do solo do baixo, ele falou pro baixista, né, pro Eugene, falou, olha, seu microfone tá quebrado, usa o meu microfone, que era o microfone que estava na frente do palco. E ele vai lá pra frente do palco, começa a fazer o seu solo, um solo também que o público vai ao delírio, onde ele se destaca muito também nesse ponto aí,
Enfim, foi uma loucura. Muitos músicos e muita parte do público diz que o Dave Brubeck foi um cara que estava levando o jazz para um lado comercial, que ele era racista e etc. E nada disso é verdade, né? O Dave Brubeck nunca foi racista, nunca levou o jazz para o lado comercial. Ele fez o que ele sentia que tinha que fazer e por onde ele achava que o jazz deveria caminhar. Então, foi muito falado, assim como qualquer pessoa que está fazendo um sucesso ou alguma coisa assim, está saindo um pouco fora do padrão, é falado, né? Um próximo disco que a gente tem aqui é o disco Mingus Aan. Esse disco aqui foi gravado em 1959 e nesse ano Charles Mingus grava 4 discos, mas esse disco foi o disco que teve maior destaque. E 2 pontos que são importantes que a gente percebe aqui o primeiro, Mingus começa a ser reconhecido como compositor de fato. Então, a partir desse disco que ele ganha essa autoridade como compositor. E um outro ponto é que ele traz a questão racial, política, para esse disco também. Então, a gente tem uma faixa nesse disco que chama Fables of Phobos. Phobos foi um governador que em 57, quando Eisenhower assina a Lei dos Direitos Civis, negros, a partir desse momento, podem entrar nas faculdades de branco e podem se relacionar e estar no mesmo ambiente. E o governador Phobos, ele diz que não, ele falou que queria ver quem é que ia conseguir fazer que os negros entrassem na escola dos brancos e estivessem junto, mas começa um tumulto, então eles são permitida a entrada deles, eles entram, se relacionam, depois são escoltados para casa e etc. E tudo continua acontecendo, né? Então, nesse momento, esse é um ponto que também foi um ponto chave desse disco aí, né? Um ponto importante desse disco. O Mingus, ele usava muitas vezes o palco como palanque político, né? Então ele usava o palco muitas vezes para falar de política, para falar do que estava acontecendo naquele momento. E o Mingus tinha essa questão de ser um músico temperamental, né? Então ele era um cara que não tinha muita paciência, assim. Tanto quando ele ia tocar, ele já falava, ó, senhores e senhoras, não abram a caixa registradora, não façam barulho, não batam palmas, não batam o gelo no copo, etc, né? Então tem bastante história assim, domingos que a pessoa começa a fazer barulho, ou um caso mesmo que as pessoas estavam conversando na mesa assim, em frente ao palco, ele desce da mesa, ele desce do palco, vira a mesa, sabe, coisas assim. Charlie Haden mesmo disse que uma vez foi entrar num bar que o Mingus estava tocando, ele houve uma discussão, quando ele entra o Mingus está discutindo com o pianista, e aí o Mingus mete a mão no piano e arranca umas cordas. E aí o Charlie Haden fala, bom, é melhor ir embora daqui porque eu já sei como isso vai ser. Mas então, esse é um ponto que, claro, além de tudo isso, a gente percebe que o Mingus ele era muito talentoso na questão da composição e como músico, ele foi um super músico, né? Super contrabaixista, né? Ele tinha uma questão que ele fala que ele se expressa, ele expressa o que ele é nas músicas que ele toca. Mas ele falou que era muito difícil isso porque ele estava mudando constantemente. Nesse disco mesmo, a gente percebe essa mudança o tempo todo, assim, porque pelas próprias composições do disco, a gente percebe que, tipo, a gente vê o amor, o ódio, a felicidade, a raiva, tudo dentro do mesmo disco. Então, é muito interessante esse ponto em que o Mingus coloca isso como sua personalidade, como ele uma questão que ele estava buscando isso, querendo encontrar isso, e nesse disco, nesse único disco, a gente já percebe tudo isso mesmo que ele diz. Então esse disco foi muito importante para essa época por causa desses 2 pontos também, né? Então, Mingus Aan foi esse terceiro disco que eu digo aqui, que eu passo aqui para vocês. Busquem encontrar, busquem por escutar esse disco. Vale muito a pena, é um super disco, as composições são maravilhosas e vale muito a pena conhecer para quem não conhece. Um próximo disco que eu vou falar aqui é o do Ornette Coleman, The Shape of Yet to Come. Esse disco sensacional, sensacional. Para quem não conhece, vá buscar, vá escutar esse disco que é um disco incrível.
Ornette Coleman, em 59, lança esse disco, e o Ornette Coleman é um músico que... um dos principais músicos que começa a direcionar também a música para o jazz, para o estilo free jazz. Nesse disco aqui, ele já traz bastante coisa nesse ponto. Ornette Coleman, ele diz que ele não... que ele ouvia os jazz improvisados e para ele é como se fosse música escrita, é como se aquilo tivesse escrito e ele tivesse tocando uma coisa que tivesse sido estudada. Ele não vê a improvisação dessa forma. Ele vê a improvisação como uma coisa livre, que tem que buscar outros caminhos. E aí é o que ele passa nesse disco aqui, é o que ele traz. Quando a gente escuta esse disco, às vezes, para quem não conhece free jazz, acha que free jazz é qualquer coisa, de qualquer jeito, né? E não, tem uma estrutura, tem um tema, tem um caminho a seguir, né? Não é só qualquer coisa de qualquer jeito, né? E eu digo isso porque uma vez eu perguntei para um professor meu, que eu estava tocando, e eu falei pra ele, o que que é free jazz? E ele falou, vai tocando umas notas aí, escolhe uma corda. Eu fui tocando assim, e ele foi tocando também, e ele tipo falou, isso é free jazz. E, né, e por fim não entendi nada, acho que ele também nem sabia o que que era, e aí passou de uma forma que ele achou que seria, que seria interessante, ou que ele conseguiria explicar, ou que eu ia entender. Mas enfim, esse disco aqui é muito interessante, muito bonito, um disco super, um disco incrível. E Ornette Coleman diz que ele busca a sonoridade, porque o free jazz, na verdade, é a busca da sonoridade, né? Como já sai dessa questão tonal, então já não tem mais essa questão de improvisar na estrutura do tema, né? Ou você sempre fazer frases ali, mas sempre buscando o centro tonal e etc. No free jazz meio que sai disso. O que é interessante no free jazz, o que começa a acontecer nesse ponto, é a questão da questão sonora como um todo. Qual que é o resultado sonoro quando começa e quando termina a improvisação? Então é mais isso, sabe, que é buscado. Charlie Haden tocava com Jerry Mulligan. Jerry Mulligan grava com Miles Davis Birthday Cool em 49 e logo ele vai para Costa Oeste. Quando ele vai para lá, ele toca num bar chamado Hague. Nesse bar, ele monta um time para tocar com ele e o Charlie Haden, o contrabaixista, começa a tocar junto com ele também. E aí, o Ornette Coleman chega para dar uma canja. E aí ele fala, pode tocar? Posso tocar? Pode. Quando ele sobe no palco, o Charlie Haden fala que ele tira um saxofone branco de plástico. Era de plástico mesmo o saxofone. E na hora de improvisar, ele improvisa da forma que ele improvisa. Quem escutou esse disco, ou se você não escutou, vai escutar. Você vê a forma que ele improvisa, que é essa forma já buscando essa questão da liberdade na hora da improvisação. E ele começa a tocar, e aí o Charlie Mulligan pede para ele parar de tocar e pede para ele sair do palco. Mas Charlie Haden fala para ele, cara, Charlie Haden vai atrás dele, e depois que ele consegue encontrar, em um outro momento, ele fala, cara, eu vi você tocando aquele dia, foi incrível, e eu queria tocar junto com você. E aí ele falou, beleza, vamos lá pra casa e a gente toca. E ele falou, tocou por uns 2, 3 dias seguidos, só parava para comer assim e tocaram pra caramba. E aquilo deu certo, né? Encadeou os dois ali e montaram um grupo, começaram a ensaiar e tocaram. Eles tocaram no Five Spot por 6 semanas, todos os dias, acho que menos um dia na semana, 6 dias da semana. E todos os dias lotado, todos os dias eram lotados, sim. Então foi uma experimentação. O Ornette Coleman diz que muitas pessoas ou muitos músicos naquela época era colocado à prova e ele sem perceber estava sendo colocado à prova também, né? Então quando ele lança esse disco aí, quando ele começa a tocar, é meio que isso. Mas ele falou que não estava nem aí porque o que ele queria era tocar o que ele sentia, o que era jazz, o que era improvisação, o que era liberdade para improvisar. Então esse é o ponto que ele traz nesse disco. Então, não só essa questão da busca da sonoridade na improvisação, mas eles começam a buscar nessa época do free jazz também, começam a buscar elementos de outras culturas. Então, os músicos começam a buscar elementos da Índia, elementos asiáticos, elementos do Sul, né, da América do Sul, e começa a introduzir isso junto à sua música, né? Começa a fazer essa mistura, começa a fazer esse tipo de som, onde tudo pode acontecer
e todo mundo tem a liberdade para tocar junto, né? Não lembro qual foi o músico agora que eu escutei que fala que o free jazz, né? Ou seja, que a improvisação é isso. É a questão de todo mundo estar improvisando ao mesmo tempo, todo mundo ter essa liberdade e todo mundo chegar ao mesmo ponto, né? Claro que para isso acontecer precisa ter muita maturidade, precisa ter muita experiência e gostar muito disso, né? Dessa época também, desse estilo e tal. Então, esse disco foi muito importante porque a partir desse disco, outros músicos começam também a ir por um novo caminho, que é o caminho do free jazz, que é o caminho do fusion, jazz rock e por aí vai, né? O jazz começa a se misturar com outras coisas também, né? Com outros estilos. Então, esse ano de 1959 foi muito importante porque o jazz toma esse novo rumo para vários caminhos, né? Desde o cool, que é onde o Miles vem com Kind of Blue, até o Ornette Coleman, onde vem com esse disco free jazz, mostrando um novo caminho para todo mundo que seguia isso, ou queria buscar esse novo caminho, certo? Então ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até mais!